África, um continente extremamente rico e cheio de biodiversidade, mas que ao mesmo tempo sofre uma exploração ultra polêmica. E hoje, essa exploração tem um nome: China. Mas como e por que um continente tão pobre se tornou peça-chave para o domínio global chinês? A África passou por muitos e diferentes períodos de dominação por parte de diversas metrópoles europeias, que buscavam explorar seus recursos naturais, estabelecer rotas comerciais e impor sua influência política e cultural sobre seus territórios. O continente africano não é só repleto de riquezas, algumas inexploradas, mas ele já foi, de fato, um local onde a exuberância e até uma boa dose de ostentação imperavam. Mas uma verdade amarga é que a gente se acostumou a olhar para a África ainda como uma colônia. Mas se os europeus não têm uma imagem boa por lá, existe um país que está tentando construir uma: a China. Recentemente, o presidente chinês Xi Jinping fez uma turnê diplomática pela África, onde ele foi à Tanzânia, a República do Congo e a África do Sul. Em todos os cantos, o líder asiático foi recebido de braços abertos, com as mais altas e prestigiosas honrarias. Por lá, ele adotou um tom cordial com seus parceiros, pois disse o que todos os países querem ouvir de um aliado comercial, que estava lá para tratar de acordos e desenvolver as melhores relações econômicas possíveis entre a China e as nações africanas. Isso é música para muitos dos governantes daqueles países, pois finalmente eles contam com um poderoso parceiro econômico que consegue fazer vista grossa diante de possíveis excessos cometidos por eles e ajudar, em alguma medida, no desenvolvimento social da região. Já o Ocidente, muitas vezes pela voz das Nações Unidas, por praxe, é contundentemente crítico a governos autoritários. Não preciso te dizer que a China, comandada por um único partido há 6 décadas e que desconhece eleições livres, não se importa nem um pouco com arroubos arbitrários nos países onde ela tem interesses econômicos. Os Estados Unidos, claro, não gostam nada de ver seu grande rival se dar tão bem assim, o que está elevando as tensões entre as duas maiores economias do mundo. Contudo, a China também tem sua boa parcela de culpa pelo atual estado de penúria de vários países da região. Então, como a China contribui para a manutenção do estado de pobreza da África? Como ela está conquistando os países africanos? O que os Estados Unidos estão fazendo para impedir esse avanço chinês? E será que estamos diante de uma nova Guerra Fria? Em 1949, após 3 anos de intenso conflito civil, o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, saiu vitorioso do confronto contra os nacionalistas e tornou o gigante asiático um país socialista, a República Popular da China. Depois de a Revolução Maoísta triunfar, a China quis exportar seu regime socialista, no mesmo período em que as nações africanas estavam se livrando das garras dos colonizadores europeus, tornando-se independentes. E essa coincidência temporal foi muito importante para o futuro dessas nações. Em meio a isso, cresciam os movimentos de libertação nacional no pobre continente, que incorreram em revoluções socialistas apoiadas ora pela China, ora pela União Soviética, já que os dois países romperam relações nessa época. Por meio desses apoios, a China também pressionava os países africanos a deixarem de reconhecer ou se comprometerem a nunca considerar Taiwan um país legítimo, mas sim parte inseparável da China continental. Com países constantemente em crise econômica, os governos africanos precisavam desesperadamente atrair investimentos estrangeiros. Mas como fazer isso quando eles próprios têm uma péssima reputação internacional de violação de direitos humanos? No Sudão, na década de 80, havia muitos conflitos civis sangrentos e o país era acusado de abrigar organizações extremistas. Assim, as empresas ocidentais foram estimuladas pelos seus governos a abandonarem o lugar. Com isso, a China entrou e encheu a nação sudanesa de companhias chinesas. Segundo o Council on Foreign Relations, os investimentos chineses no Sudão superam os 4 bilhões de dólares, o que faz da China a maior fonte de investimento direto no país. Ela não exige desses países de governos controversos uma guinada à democracia como os Estados Unidos fazem, até porque eles não são um país democrático e também não se importam muito com respeito aos direitos humanos, até porque são os países africanos que sempre travam a aprovação de representantes da ONU na China para averiguar denúncias de desrespeito aos direitos civis, votando sempre contra essa pauta. As principais empresas chinesas com investimentos na África são estatais, como são os casos das petrolíferas China National Petroleum Corporation e da China Petroleum and Chemical Corporation.
Já que são controladas pelo Estado, essas empresas não precisam ser necessariamente lucrativas, podendo submeter-se à estratégia econômica do país. Isso lhes possibilita a adoção de comportamentos mais agressivos nas concorrências pelas licenças de exploração de petróleo na região. A lógica é a seguinte: no longo prazo, os mais arrojados podem lucrar mais que aqueles excitantes. Não fosse só isso, a China também tem uma outra tática que faz os olhos dos governos africanos brilharem. Ela concede crédito a longo prazo, sem pré-condições, diferente, por exemplo, de empréstimos tomados junto ao Banco Mundial, que exige contrapartidas como padrões mínimos de governança pelo país tomador. E a Angola fez isso ao pegar um empréstimo de 2 bilhões de dólares com a China. O país já negociava um empréstimo de valor similar junto ao Fórum Monetário Internacional, o FMI, mas que tinha contrapartidas na política econômica, como maior austeridade fiscal. Já a China não exigia nada para a concessão do crédito, então a escolha angolana se tornou bastante óbvia. Os investimentos e as construções chinesas na África se concentram especialmente em estradas, ferrovias, portos e oleodutos, que estão essencialmente relacionados à exportação do petróleo e outros recursos naturais que a China conquistou o direito de exploração. Os fluxos anuais de investimento direto no país asiático aumentaram de 74 milhões e 800 mil dólares em 2003 para 4 bilhões e 200 milhões em 2020. Apenas na última década, a China injetou 34 bilhões de dólares na região. A República Democrática do Congo, a Zâmbia e o Quênia foram os países que mais receberam recursos nesse período, respectivamente. O Congo recebeu 3 bilhões e 300 milhões de dólares. A Zâmbia ficou com 2 bilhões e 800 milhões e o Quênia outros 2 bilhões. De todo o investimento direto chinês no continente em 2013, pouco mais de 30% foi para a indústria extrativista, 16,4% para o setor de construção e 15,3% para o setor de manufaturas, evidenciando que a infraestrutura econômica era e ainda é o foco do capital investido pelo país. Só que apesar de toda essa história de a China não exigir contrapartida ao conceder crédito aos países africanos ser verdade, há um detalhe não muito óbvio. Num primeiro momento, nós podemos ver que, segundo o próprio Banco Mundial, em 2017, mais de 20 países africanos tinham um nível preocupante de endividamento com a China, com débitos impossíveis de serem pagos. Na Angola, por exemplo, o dinheiro chinês representa 40% de todo investimento estrangeiro no país. No Zimbábue, o débito com Pequim saltou de 48% do PIB nacional em 2013 para 82% em 2017. Já em Moçambique, ele duplicou nesse mesmo período, passando de 51% para incríveis 102%. Como esses países vão pagar dívidas que já são enormes e também não param de crescer, é a questão de $1 milhão. E a China sabe o que está fazendo. Ela não é um país que rasga dinheiro definitivamente. A China também usa de seu poderio econômico no continente para cobrar outras dívidas de lealdade, como se tivesse feito uma aliança velada com eles. Pela África, os chineses tentam reconstruir a Rota da Seda, por onde eles têm enorme influência na economia, cultura e política, e por onde são livremente escoados os produtos que ela deseja exportar e importar. Além disso, há o benefício diplomático que eu já mencionei. Como a África tem 54 países e a China mantém boas relações com vários deles, os chineses conseguem rechaçar qualquer votação que prejudique seus interesses na Organização das Nações Unidas. Diante de tudo isso, os Estados Unidos estão correndo atrás do prejuízo ou se renderam a perder o continente para o seu maior rival? No último mês de março, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez um giro diplomático pela África. A viagem, que durou 9 dias, tinha um objetivo claro: restaurar a influência americana na região, servindo como contraponto às ações chinesas e até às da Rússia, que também tem sua agenda na região. Kamala Harris foi à Tanzânia, à Zâmbia e à Gana. Harris tratou essencialmente de questões econômicas, já que Gana está passando por uma severa crise financeira. Com uma inflação de mais de 50%, o país está buscando reestruturar sua dívida. Querendo ajuda para solucionar isso, o ministro das Finanças ganês, Ken Ofori-Atta, esteve recentemente em Pequim, em negociações com o governo chinês. Após a visita, ele disse que, até agora, as reuniões na China foram positivas e encorajadoras. A Zâmbia também precisa reestruturar sua dívida e busca na China a solução para esse problema. A visita de Kamala Harris foi então num momento ainda mais oportuno para evidenciar para o mundo como a China e Estados Unidos estão lutando pela influência na África. Segundo a Reuters, um funcionário do alto escalão do governo americano disse que a vice-presidente americana discutirá as melhores maneiras pelas quais a comunidade internacional poderia lidar com as dificuldades de crédito enfrentadas por Gana e Zâmbia.
Porém, analistas desses países acreditam que a China, dado o histórico de não exigir contrapartidas, exerce mais influência quando o assunto é reestruturação de dívidas. E aqui aparece uma situação na qual, num desses raros momentos, os países africanos se encontram confortáveis na mesa de negociação. Eles desejam manter relações tanto com os Estados Unidos quanto com a China e com a Rússia. A parceria com um não deve significar rompimento com outro. Segundo o analista zambiano Sichua, seu país vê as três potências como amigos. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse algo similar durante uma visita a Washington no ano passado. Ninguém deve nos dizer com quem temos que fazer parceria. Não é demais lembrar que a África do Sul faz parte dos BRICS, ao lado de Brasil, Rússia, China e Índia. O país sul-africano mantém estreitas relações com os chineses e se nega a condenar ou sancionar a Rússia pela invasão à Ucrânia. Altos funcionários do governo americano disseram à BBC que o país não tem influência de dizer às nações africanas de quem devem ser amigos. Porém, todos sabemos como os Estados Unidos norteiam suas relações internacionais baseados na implantação de democracias. Nem a Rússia, nem a China pensam em fazer isso. A votação na ONU para condenar a invasão russa dividiu os países africanos, que responderam por metade das abstenções, incluindo a Tanzânia, um dos destinos da viagem de Kamala Harris. Kamala Harris foi a pessoa de mais alto escalão do governo de Joe Biden a visitar a África. Outras autoridades americanas relevantes fizeram o mesmo, incluindo a primeira-dama Jill Biden e o secretário de Estado Antony Blinken. O ex-presidente do Banco Central da Nigéria, Lamido Sanusi, disse o seguinte: "A China leva os nossos bens primários e nos vende os manufaturados. Essa foi a essência do colonialismo. Portanto, devemos ver a China pelo que ela é, uma concorrente." Quer descobrir por que a economia da Rússia não colapsou após as sanções? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!